via um portão muito grande, e esse portão ele tinha um C na porta, e esse C tinha uma prancheta, e as pessoas chegavam até esse C e pediam para entrar nesse portão. E quando as pessoas entravam nesse portão, elas estavam muito cansadas de andar. Elas se prostravam no chão ali. Quando eu chegava diante desse portão, eu tinha acesso a ele. Eu não sei como, mas eu tinha acesso. Eu podia entrar sem dar o meu nome, para ver o que estava lá dentro. E aí, quando eu entrei, tinha uma multidão de pessoas dormindo, todo mundo dormindo, e eles estavam muito cansados, e tinha gente com muitas bagagens, elas estavam cansadas de esperar a volta do Senhor, por isso elas estavam ali, dormindo naquele lugar. E eu ia entrando e ia vendo multidão de pessoas que estavam ali dormindo. E essa multidão, ela ficava uma em cima da outra. Não tinha lugar mais para as pessoas dormirem, para as pessoas descansarem. E aí dali eu tentava acordar, algumas não conseguia. Eu não conseguia acordar. E eu tentava acordar uma, acordar a outra, e levantava algumas assim, e elas caíam para trás. Não conseguia acordar do sono, estava totalmente desacordado, totalmente desligado das coisas do Senhor. E ali eu saía novamente daquele lugar, ia até a porta e olhava para aquele ser. E as pessoas imploravam para entrar para esse lugar, para descansar, porque elas estavam cansadas. Assim, a fisionomia totalmente cansada. E aí eu peguei e fui saindo daquele lugar. E quando eu comecei a andar, porque eu já sabia que ali ninguém ia acordar, porque todo mundo estava ali porque queria um descanso, queria descansar naquele lugar. Só que não era um descanso do Senhor, era um descanso de cansaço de esperar o Senhor voltar. E aí eu fui andando e eu vi descendo do céu, no meu sonho eu vi descendo do céu uma taça de vidro transparente, e aquela mão entregava aquela taça nas minhas mãos, e ela estava cheia de água. E aí eu bebi aquela água, e depois eu dava mais alguns passos e vinha uma outra mão e estendia com um pratinho, como se fosse uma carne, uma comida, um alimento. E ali eu comia e eu sentia forte, sentia firme no Senhor. E eu sentia como se fosse o Senhor me alimentando ali, porque eu estava de jejum por causa do propósito do Yom Kippur, mas mesmo de jejum, no sonho eu tinha um entendimento que eu não podia comer. Só que aquela mão que trazia, ela vinha do céu e ela emanava para mim como se não fosse errado eu comer aquele alimento que era espiritual. Era o próprio Senhor que estava me capacitando com o alimento espiritual, porque eu ia ver mais na frente. E aí eu peguei, comi, me senti farta, cheia e fui caminhando. Quanto mais eu caminhava, mais eu via uma mansão física, como se eu estivesse chegando em um lugar. Em uma cidade, um lugar rico, cheio de prosperidade. E ali veio um homem como se caminhasse para encontrar comigo. E esse homem chegou e quando eu vi era não gosto nem de falar o nome de Jesus, aleluia. Era o futuro presidente, né? O Lula Inácio. E aí eu olhava para ele, eu via que ele não tava ali, era só a alma dele, ele não tava com o Espírito do Senhor, e ele também não estava ali fisicamente em carne. Eu sabia que ali era somente a alma dele que veio encontrar comigo. Quando eu olhei aquela fisionomia triste, meu coração encheu de compaixão.
encheu de compaixão a ponto de eu sentir as penas, sentir dó por aquela alma. E aí aquela alma veio e chegou perto de mim e eu falei assim: você sabe o que você está fazendo? E aí ele baixo, olhando para mim, falou assim: eu sei o que eu estou fazendo. Eu disse: você sabe que você não está fazendo isso e não vai praticar nenhuma ação se o próprio Senhor Jesus, Criador de todo o céu e de toda a terra, permitir. Se Ele não permitir, você não vai fazer nada. Mas se Ele permitir, você vai cumprir o que está escrito desde a fundação do tempo. E foi selado e reservado para esse tempo. E aí ele disse assim: eu sei que tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou praticar, Ele permitiu que eu fizesse, esse Jesus. E aí eu falei no sonho, eu falei com ele assim: meu coração enche de compaixão por você, de tristeza, porque eu sei que você vai herdar o fogo eterno depois que isso tudo passar. E aí ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, porque eu sabia que era a alma dele, e ele falou assim: basta a mim cumprir aquilo que o seu Jesus mandou que eu cumprisse, mesmo que isso me venha a levar à eternidade no fogo eterno. E aí eu disse para ele assim: eu vim aqui para te dizer que foi o seu coração endurecido, não por ti, mas pelo próprio Deus. Ele endureceu o seu coração para que você fizesse todas essas maldades, para que o Senhor viesse ser exaltado. Assim como o Senhor endureceu o coração de Faraó para exaltar o povo de Deus com milagres, com prodígios, abrindo o mar e fazendo todas aqueles milagres acontecer no Egito. Você é como Faraó, o próprio Senhor que endureceu o seu coração. E todo o mal que você fizer, não é porque o inimigo tem poder, porque ele não tem poder nenhum. É porque o próprio Deus permitiu você fazer essas maldades para que o Senhor viesse ser exaltado. Para que o próprio Deus fosse exaltado através de todo o domínio que está na mão dele, da mão do próprio Senhor, no caso. E aí ele respondeu novamente que ele sabia que ele tinha sido preparado para fazer isso. E ele sabia que ele não podia fazer outra coisa que não fosse praticar as maldades que foi preparada para esse tempo, para que ele fizesse. E que mesmo sabendo que a alma dele estaria presa no inferno, e mesmo sabendo que ele ia arder eternamente no lago de fogo, que bastava a ele cumprir o que o Senhor ordenou para esse tempo. E que todo o domínio estava na mão do Senhor. E está na mão do Senhor. E o próprio Deus é que vai permitir que tudo isso aconteça para Ele exaltar o nome dEle na vida daqueles que creem. Porque só assim o povo vai acordar e só assim o povo vai buscar o verdadeiro descanso, que é no Senhor Jesus. E não é nesse mundo, não é nessa terra, não é nesse reino. É no reino de Jesus. Porque Jesus disse: eu não sou desse reino, eu não sou desse mundo, o meu reino não é daqui. Eu vou para o Pai e eu vou voltar para buscar vós, para ficar na morada que eu vou construir lá no Pai. Então nossa morada, nosso descanso, nossa paz, nossa segurança
a partir desse tempo, não será aqui. E todos aqueles que vier pregar que a gente vai ter uma paz, uma segurança nessa terra e uma vida feliz e tranquila, esse estará se enganando e enganando aos outros. Porque nossa segurança não está nessa vida, e sim na próxima. Amém?